A sociedade é feita de inúmeros grupos que se encontram mais a miúde por motivos diversos, ou por amizade e camaradagem, ou por interesses de negócios e profissões, ou simplesmente porque é a gente que gosta de ver gente e entreter-se sob o ponto de vista estritamente humano. Para que haja reuniões, o meio certo e indispensável é o convite. O convite pode ser pessoal, epistolar ou telefônico. Ocorre o primeiro quando se encontra uma pessoa conhecida em casa de outros amigos, num clube, num teatro ou num restaurante. Não é de bom gosto convidar alguém que se encontra por acaso na rua, a menos com que ele se tenha tanta intimidade que não haja motivos para qualquer hesitação. Um convite feito nessas condições deve ser confirmado 24 ou 48 horas antes de o fato acontecer, porque nem sempre se deve confiar na memória do convidado. O convite por carta deve ser respondido por carta, e o quanto antes, para que a pessoa que convida possa ter a certeza da presença ou da ausência do convidado. Quando o convite é feito por telefone, a resposta é imediata e não pede confirmação. É recomendável, sobretudo para os jantares em grupos pequenos, que se inicie o convite contando, mesmo que seja displicentemente, quais são os demais companheiros para a reunião, porque pode haver incompatibilidade entre algum deles e a pessoa que se convida. Assim, tem este tempo para se desculpar de não poder comparecer, contando ou inventando um caso de força maior, muito menos desagradável do que duas pessoas que não se dão estar em torno de uma mesa ou dentro de um grupo limitado, talvez mesmo lado a lado. No caso de uma refeição, se o prato for especial, digamos um cuscuz, uma feijoada, será também de bom alvitre dizer o que se vai comer, porque nem todos apreciam certos pratos e ficariam embaraçados. A resposta não deve demorar, o mais tardar, 48 horas depois de recebido o convite, deve ela ser dada no local ou pelo telefone, que o próprio convite mencionar. Nunca se deve fazer convite pelo telefone, deixando-o com a empregada. Se a pessoa não estiver em casa ou não puder vir ao aparelho, o que se pode fazer é dizer que telefonou para convidá-la para isto ou aquilo, e que voltará a telefonar. É uma precaução para que a pessoa não assuma outro compromisso, se estiver interessada no convite, mas não pode ser tomado como tal. Não havendo uma segunda telefonada, a pessoa não deve nem pode considerar-se convidada. O mesmo sucede em relação ao empregado de um clube ou de um escritório. Convites feitos por um amigo comum podem ser aceitos quando se sabe do grau de intimidade existente entre o anfitrião e o amigo comum, e caso seja difícil usar outro meio para tanto. Convites para cerimônias, como casamentos ou recepções de gala, são sempre impressos e não pedem resposta. Casos há em que são acompanhados de um cartão pessoal, pois pode o convidado não localizar bem o fato ou a pessoa que convida. Nos convites para casamento, é usual um segundo convite, que é um cartão pequeno anexo e onde se convida para a recepção, tida como mais ou menos íntima. O convite, hoje em dia, substitui a antiga participação, que não falava a não ser no noivado. Hoje, os dois comunicados fundiram-se. Convites, sobretudo os mais formais e cujo envelope é maior do que o usual, devem ser entregues em mão. Este método é o mais polido e traz a certeza de que foi recebido. O máximo de cortesia verifica-se quando esse convite é levado pelo próprio convidante, que o entrega pessoalmente, dando assim a prova de apreço ao amigo convidado. É uma distinção que não pode caber a todos os convidados pelo número dos convites, mas que se afirma como polidez e amizade. Os convites variam, segundo as circunstâncias e os motivos. As fórmulas consagradas são as preferidas, havendo sempre uma nuance a ser pensada e executada. Exemplos são as palavras honra e prazer, que são empregadas com cuidado e firme propósito. O simples ato de se receber um convite não implica a obrigatoriedade de aceitá-lo. O convite pode não nos agradar ou algum compromisso anterior impede que seja aceito. Seja como for, não se deve deixar um convite sem resposta. Se é aceito, convém responder, se no convite se pede esse gesto. No caso de recusa, é obrigatória uma explicação, que seja verdadeira ou tenha todas as características de verdade. Doença desculpa é muito batida, a não ser que seja real, e qualquer outro motivo pode ser suspeito. Alegar compromisso anterior é tudo quanto há de mais normal, sobretudo nos dias que correm. Mas é preciso, naturalmente, que o impedimento seja mais importante do que o motivo do convite. Ninguém, por exemplo, pode alegar que não aceita um convite para jantar porque tem um negócio a tratar nesse dia, pois é mais fácil adiar o negócio do dia do que faltar ao jantar. A recusa, tendo que ser dada imediatamente, é mais difícil e convém, então, ter algumas delas já engatilhadas para serem disparadas na hora certa, atingido em pleno alvo.
Toda recusa de um convite, se feita com convicção e boas maneiras, deve ser aceita pela outra parte, não cabendo insistência, que se torna uma teimosia enfadonha. Neste caso, é o convidante quem está incidindo em erro, o que é comum no caso de alguém desejar retirar-se de uma reunião e ver-se constrangido a lá permanecer por importuna insistência que espanta o convidado quando tiver nova ocasião de lá ir. Adeus o tempo em que todos os donos da casa chegavam a fechar o portão à chave para que os convidados, em hipótese alguma, pudessem sair e lá ficassem até o sol raiar. Havendo convite para um jantar ou recepção em honra à figura de destaque e cerimônia, o anfitrião deve prevenir os convidados para que cheguem ao encontro à hora certa, geralmente 15 minutos antes do homenageado. Quando este chegar, todos os demais estarão presentes para recebê-lo. Os convidados devem também esperar que o homenageado se retire para poder fazer o mesmo. Estas regras são do mais absoluto rigor. Seja qual for a espécie de convite, o nome do marido sempre procede da mulher, como cabeça, que é, do casal.